E atenção, nós vamos agora ao repórter Ivaldo José, que está ali no papo descontraído com o deputado Geórgio Passos. Primeiro, Ivaldo, gostaria que você relatasse para nós, você que circulou pelas ruas de Aracaju, muita chuva neste momento, se há pontos de alagamento na cidade e com o deputado Geórgio Passos, que é o líder da oposição na Assembleia. A pergunta é a seguinte: há uma decisão do Tribunal de Contas que limita a utilização de recursos da fusão dos fundos de previdência, o Finaprev e o Funprev. A pergunta é, com esta decisão, deputado Geórgio, os aposentados poderão voltar a receber os salários de forma parcelada, como vinham recebendo? Eu cumprimento o repórter Ivaldo José. Bom dia, Ivaldo. Bom dia, Fábio Henrique, bom dia a todos. Exatamente, chove desde a madrugada intensamente em Aracaju, nas principais avenidas, muita água, é preciso dirigir com muito cuidado para não ter o descontrole do carro. O mar está muito agitado, os pescadores têm inclusive o alerta para que evite as pescarias nesta época. Muita chuva na capital sergipana e também no agreste sergipano. Vamos então à resposta do líder da oposição, Fábio Henrique, a sua pergunta. Bom dia, deputado, o senhor já captou a pergunta, estamos aguardando a resposta. Bom dia a todos os telespectadores da TV Atalaia, bom dia, Fábio Henrique. Veja, a decisão do Tribunal de Contas não vai ocasionar nenhum prejuízo aos aposentados. Por quê? Porque o dinheiro que o governo tinha à sua disposição nesse ano já foi retirado, inclusive pago os servidores no último final de semana e agora, durante o decorrer da semana, os demais pensionistas. A decisão preserva o fundo, os 400 milhões que estão no fundo, que estarão à disposição para o Estado a partir do próximo ano. Então, Fábio, não altera nada. O governo não contava com esse dinheiro mesmo esse ano. Lógico que isso nós debatemos na Assembleia Legislativa. O pastor Antônio apresentou uma emenda no mesmo sentido da decisão do Tribunal de Contas, ou seja, autorizando utilizar 123 milhões para o pagamento de aposentados atrasados, e aí todos os 24 deputados concordavam com a questão do pagamento. Mesmo assim, a emenda foi rejeitada. O Tribunal de Contas, provocado pelo Ministério Público de Contas, decidiu monocraticamente, através do seu presidente Clóvis, suspender a utilização dos demais 400 milhões. Agora cabe ao governo recorrer. Lógico que essa decisão precisa ainda ser confirmada no pleno do TC essa semana ainda. O que importa é que o governo não vai poder mexer, por enquanto, no restante dos recursos que estavam ali à disposição do Funprev, recursos esses que estavam em aplicações financeiras que o próprio líder do governo dizia na Assembleia que não poderia ser utilizado esse ano. Então, o governo já não contava com esse dinheiro, Fábio. Deputado, por conta do feriado de 7 de setembro, essa decisão ficou para quinta-feira da outra semana. O senhor está otimista com relação ao pleno para seguir a decisão do presidente Clóvis Barbosa? A decisão do presidente está bastante fundamentada, mostrando os riscos da extinção do Funprev da forma que foi feita. Lógico que cabe agora a todos os conselheiros analisarem com prudência o tema. O que nós desejamos é que os aposentados não passem pelo que vem passando nos últimos meses. Nós sabemos que esse dinheiro não vai ser a solução, esse dinheiro só daria para 6, 7 meses no máximo. Agora, vamos aguardar sim a manutenção dessa decisão. Lógico que o governo, como disse, não teria acesso a esses 400 milhões agora, ou seja, o total de 600 milhões, 196 que já pegou, mais os 400 que estavam lá em conta, ele não iria usar esse ano, então o governo já tem outro planejamento, provavelmente, para continuar honrando o pagamento dos aposentados. Esperamos, sim, que o Tribunal de Contas mantenha. O Ministério Público também já avisou que está analisando a legislação para ver a questão da constitucionalidade, da legalidade do ato que foi praticado pelo Poder Legislativo, e mesmo assim, se nenhum dos dois tocarem a alguma decisão judicial, nós também poderemos, e aí vamos estudar com a nossa assessoria jurídica, a viabilidade também de ações para que se preserve o direito dos aposentados, para que eles recebam em dia seus salários, mas que o Funprev também não seja extinto. Fábio Henrique, o seu segundo questionamento? Deputado, só para a gente entender, tanto nós como quem está em casa agora. O governo fundiu os dois, deixa eu ser redundante, fundiu os dois fundos e um desses fundos tinha 600 milhões de reais, estava lá, o dinheiro estava lá no fundo, aplicado, etc. e tal.
O governo deve ter utilizado agora 100 milhões, não sei, para pagar os aposentados este mês. Tanto é que já receberam aposentados e pensionistas. Para o mês que vem, o governo iria utilizar mais 100 mil reais desse fundo até gastar os 600. O governo iria gastar os 100 milhões o mês que vem até chegar aos 600. Como é que funciona isso para a gente entender, deputado? Veja, o projeto de lei aprovado realmente acabou com o Funprev. Hoje só existe um fundo, que é o Finanprev, que é o fundo que está deficitário. Com relação à utilização dos recursos, o governo tinha para utilizar esse ano, dos recursos que estavam na conta do Funprev, algo em torno de 196 milhões. Ele deve ir dosando. Lógico que ele ainda deve estar colocando recursos próprios do Estado para fechar essa conta. Ele pode ter utilizado aí 100 milhões e guardado 96 para o mês seguinte. No mês seguinte ele utiliza. E aí o que foi que aconteceu, Fábio? Ele deixou os recursos próprios do governo guardados ou para pagamento de fornecedores ou também para pagamento de aposentados lá na frente. Ele não tem como retirar esse ano os 600 milhões do Funprev. Pelo menos foi o que o líder do governo nos disse na Assembleia, ele alertando para isso, que 400 milhões, um percentual é retirado no ano que vem, 2018, algo em torno de 160 milhões, e o restante lá para o ano de 2022. O que a gente não concordava com a forma da extinção do fundo foi isso. Por que extinguir o Funprev se o dinheiro todo não vai estar à disposição do Estado imediatamente? Poderíamos aprovar a emenda do pastor Antônio liberando o valor para pagar os aposentados, algo em torno de até 196 milhões. O restante ficava guardado no Funprev e todas aquelas pessoas interessadas em ajudar a Previdência sentariam e começariam os debates para de uma vez por todas resolver esse problema. Sabemos que essa questão da Previdência do Estado de Sergipe se arrasta a vários governos, não é agora um problema único do governo Jackson Barreto, é um problema que está em todos os estados da federação, praticamente sofrendo muito com a Previdência, e o que a gente vê são medidas pontuais, medidas apenas para levar esse problema para frente e não para a gente resolver de uma vez por todas. Para encerrar, o senhor disse da possibilidade de recorrer até à justiça. Isso não fragiliza a capacidade de decisão dos legislativos? Veja, nós respeitamos a maioria que decidiu pela aprovação dessa matéria na casa, mas também nós entendemos que se tiver algo contrariando a Constituição, como diz lá o artigo 40, que é necessário que os fundos de previdência tenham capacidade financeira, nesse caso não se teve um plano de amortização, não se teve os dados sobre como o fundo vai ficar, ele sendo um só, pode ser sim passível de medidas judiciais, tanto por parte dos parlamentares, como de qualquer cidadão que assim entender pertinente, como o Ministério Público. O Tribunal de Contas, como nós vimos, já começou a fazer o seu trabalho. Portanto, está aí a fala do deputado líder da oposição, Jorge Passos Fábio Henrique. Ok, muito obrigado, Ivaldo. Obrigado, deputado George, por atender a reportagem da TV Atalaia logo cedo. Portanto, as explicações do deputado de que esta decisão do Tribunal de Contas não afeta, não atinge, não corre o risco, não traz risco para o servidor aposentado e pensionista de voltar a receber o seu salário aposentado.